Olha, eu quero aproveitar e falar sobre esse tema também com o deputado federal Coronel Zucco, que é líder da oposição no Congresso, ali na Câmara, e vai trazer agora as informações também sobre esse âmbito. Vamos fechar aí a câmera rapidinho para a gente fazer aquela tela dividida e poder receber aqui o deputado federal. Deputado, eu gostaria de começar perguntando ao senhor, e desejo as boas-vindas aí, obrigado por aceitar falar conosco mais uma vez, como que a oposição e o senhor avaliam a possibilidade de judicialização? Porque o que o ministro Fernando Haddad e outros ministros aliados do presidente Lula alegam é de que o decreto é um dispositivo constitucional, uma prerrogativa do executivo que de alguma forma foi derrubada agora pelo Congresso Nacional, numa decisão que a gente não via acontecer, eu acho que desde 1992. Como é que o senhor avalia a possibilidade, então, de levar esse caso ao Supremo Tribunal Federal? Bem-vindo. Bom dia, melhor, boa tarde, Evandro. Eu agradeço mais uma vez a oportunidade. Olha, a gente vê realmente como alguém que não tem um planejamento estratégico, que não faz uma política econômica razoável, que ainda trabalhou com o confisco em cima das operações financeiras, que fez também na calada da noite, já que ele reclamou, entregou um decreto sem conversar com o Congresso e agora, depois dessa grande derrota de 383 votos, está tentando achar uma saída. Mas ao invés de repente, diminuir Lei Rouanet, Paulo Gustavo, enfim, em vez de parar de cortar gastos, ou melhor, começar a cortar gastos, ele está querendo viabilizar via Supremo Tribunal Federal. Mas sabemos que isso é mais uma ameaça, pois estaria um grande problema institucional, uma crise institucional, se fosse levado para o Supremo Tribunal Federal. Nós tivemos o apoio amplo e maciço, não só da oposição, não do autor do projeto, que sou eu, mas de 383 deputados federais, a grande maioria do Senado da República. Então, eu não acredito que vá ocorrer qualquer tipo de judicialização. Isso é para tentar tensionar, mas está muito tranquilo o presidente da Casa, Hugo Mota, o próprio presidente Alcolumbre, e agora é a hora do Haddad fazer o dever de casa, reunir a sua equipe econômica e trazer, quem sabe, um projeto estruturante, trazer realmente algo que venha a ser positivo para o cenário econômico. Como eu disse anteriormente, tem vários ministérios pesados que podem ser frutos de alguns cortes, tem alguns projetos de ajuda que eles poderiam também reavaliar até que ponto estão sendo entregues resultados para a sociedade. E nesse sentido, agora fica bem claro que não vamos mais admitir qualquer tipo de aumento de imposto. Ô, deputado, como é que foi a atuação da oposição para chegar a esse resultado que o senhor avalia como positivo? E segunda coisa, os aliados do governo federal e também alguns ministros, como a própria ministra das Relações Institucionais, se disseram surpresos com o fato do presidente da Câmara pautar esse projeto para essa quarta-feira. Haveria motivo para surpresa ou tudo isso já estava bem na cara de todo mundo, de que esse projeto seria sim pautado depois do resultado da aprovação de urgência lá atrás? Exatamente, sua análise é perfeita. Nós já tínhamos debatido muito antes sobre essa possibilidade. Inclusive, eu já tinha solicitado que após o mérito, após a urgência, viesse o mérito. Mas entendemos aí nesse diálogo franco do presidente Hugo Mota com o governo que haveria, nesse tempo, algum tipo de sinalização, que eles poderiam realmente, quem sabe, trazer algum projeto, alguma medida estruturante, já que a própria medida provisória que está no Congresso não tem nenhuma viabilidade. Afeta o agro, afeta o setor imobiliário, enfim, esse debate sobre o IOF ocorreu já no dia seguinte que apareceu o decreto, caiu muito mal no Congresso Nacional. Como eu disse anteriormente, nós estamos diante de um governo que não se preparou, que não tem uma política clara na linha econômica e que, de uma hora para outra, quis fazer um confisco sem conversar com o Parlamento Federal. Estamos tendo a clareza de que somente com uma medida estruturante que venha a ter realmente um resultado efetivo é que podemos dialogar. Mas não vai descer nada goela abaixo nesse Congresso que agora, inclusive com os partidos de centro, ditos partidos de governo, que já não acreditam mais no governo Lula. Deputado, eu vou passar a palavra aqui ao Gustavo Segré, que tem uma pergunta. Vai lá, Segré.
Deputado, boa tarde, obrigado pelo tempo. Uma dúvida a respeito dessa questão de diminuir os gastos públicos. Por um lado, o Congresso, perfeitamente de acordo, está obrigando o governo a diminuir a despesa pública. Mas aumentar os deputados de 513 para 531 não seria um aumento do gasto público? Segredo, tu é um craque, sabe do respeito, carinho que eu tenho por ti, e a tua fala é perfeita. É inadmissível, no mesma noite que nós obtivemos uma grande vitória, que foi justamente depois de mais de 30 anos aprovarmos um PDL, sustando, não permitindo esse aumento de imposto, que também houvesse aí esse aumento de 18 parlamentares. Não só votei contra, como acho que isso foi um grande erro. Nós precisamos, inclusive, cortar na carne e debater sobre de que forma nós podemos ajudar numa parcela em relação às emendas. O Congresso também tem que fazer a sua parte, e eu não tenho dúvida que todos nós, como sociedade, não podemos mais admitir gastos exorbitantes. Não nos falta dinheiro, o Brasil é rico, mas não sabemos gastar. Fala, Piperno, vai lá. Deputado, boa tarde. Eu concordo com o senhor quando o senhor critica a falta de diálogo com o Congresso, e é verdade, acho que o projeto foi mal encaminhado. E aí, até pegando uma carona na pergunta do meu colega Segré, eu vou ampliar o questionamento que ele faz em relação ao aumento de gasto que passou pelo Congresso. Então, deputado, o Congresso que se diz tão vigilante, e o senhor mesmo citou a expressão corte de gastos, foi um Congresso que em pouco tempo, eu diria que em menos de um mês, foi, enfim, um Congresso que aumentou o número de deputados, o fundo partidário. Tem, o senhor há de convir comigo que partido com certa gula para cima das emendas e principalmente, deputado, o item mais caro de todos, aprovou recentemente esse jabuti em relação ao setor de energia, obrigando a contratação de, usinas, eólicas, termoelétricas, etc., e gás, o que onera, inclusive, a conta de energia paga por toda a população brasileira. Então, como deputado, a gente vai fazer com que a sociedade acredite no discurso do Congresso de corte de gastos, se, por outro lado, se o Congresso fecha a porta, vira as costas e imediatamente ele toma medidas e aprova medidas que oneram demais os gastos públicos. Eu faço coro às suas palavras, concordo com tudo que tu falou, tanto é que todas as votações que a oposição está fazendo de forma responsável são na mesma linha que tu está propondo. Tem que fazer esse questionamento para os partidos de centro, o famoso centrão, que vai de um lado e para o outro conforme os interesses. Votamos totalmente contrário a esses abusos. A gente não tem uma política e não trabalha com uma política de corte de gastos, inclusive na Câmara Federal. É inadmissível, mais uma vez eu falo, inadmissível que tenhamos dado também esse exemplo, aumentando 18 parlamentares. Nós temos países com uma população muito maior, como a própria Índia, que não tem o mesmo número. Então, se formos fazer uma proporcionalidade, o Brasil tem deputados demais. E acredito que seria um gesto, inclusive, que não houvesse tido esse aumento. Como também acredito que temos que debater esse questionamento que está agora em pauta, que é referente às emendas. Devemos colaborar, devemos também fazer parte desta intenção de corte de gastos. Mas o Centrão, que desta vez fez um gesto muito positivo de não permitir o aumento de imposto, às vezes também erra e muitas vezes negocia essas pautas com o próprio governo federal. Ô, deputado, eu tenho uma última pergunta do Bruno Pinheiro, nosso repórter em Brasília. Vai lá, Bruno, arremate. Rapidamente, só queria ouvir do senhor, líder, se essa relatoria indicada pela legenda do senhor, pelo coronel Crisóstomo, que foi um tipo de um consolo para a oposição que não conseguiu emplacar uma CPI na Câmara dos Deputados. Indicar um deputado da oposição raiz de dentro do PL, como teve uma reclamação que significava nenhum tipo de um diálogo, isso foi uma contemplação ou foi uma indicação de conforto para a oposição?
Olha, a oposição está fazendo um trabalho histórico. Eu não posso enaltecer não só o trabalho dos deputados da oposição, deputados da minoria, do próprio Partido Liberal, Partido Novo. São um grande grupo de parlamentares sob a nossa liderança que está realmente trazendo grande resultado contra um projeto de poder. O governo federal não só não dialoga, como não tem nenhuma estratégia bem definida. E nós deixamos muito claro para o presidente Hugo Motta que queríamos sim que fosse pautado este PDL. Era um momento muito oportuno para darmos esse gesto para a sociedade, que não permitamos mais o aumento de imposto. E, logicamente, o Coronel Crisóstomo, que tinha feito aí a coleta de assinaturas para a CPI, seria também um gesto para ele, que trabalhou, já que foi aberta uma CPMI junto ao Senado. Estamos vigilantes, inclusive, nessa pauta. É muito importante que o relator que saia da Câmara Federal seja um relator que queira trabalhar a transparência pura, que queira investigar a fundo os roubos nos nossos idosos. E, nesse sentido, a gente aguarda ainda o nome que vai ser escolhido por parte do presidente Hugo Motta. Temos parlamentares ali da oposição, temos parlamentares de outros partidos, mas que entendem também da importância dessa investigação, mas a escolha do presidente Hugo Motta, com certeza, foi em respeito ao trabalho da oposição. Deputado Coronel Zucco, obrigado pelas informações, pela tua participação conosco aqui nessa edição do 3 em 1. Até a próxima. Muito obrigado, fico sempre à disposição.